Retomando nossos estudos, trabalharemos a resolução de equações completas. A gente sabe que uma equação do segundo grau é completa quando os coeficientes A, B e C são diferentes de zero, né? Então, a gente vai trabalhar hoje dois processos resolutivos. O primeiro é um processo puramente geométrico, chamado processo de completamento de quadrados. Então, o que é que a gente tem aqui? Fazer a interpretação geométrica da expressão x ao quadrado mais 6x e completar um quadrado. Então, eu tenho que x ao quadrado mais 6x é igual a x ao quadrado mais 2 vezes 3x. A interpretação que temos é que x ao quadrado é a área de um quadrado cujo lado mede x. A área de um quadrado de lado x. Enquanto que 3x é a área de um retângulo, né, cujos lados medem 3 e x. Observando isso na figura, a gente tem o seguinte, ó. A gente tem aqui um quadrado grande, cujo lado é x, e a área x ao quadrado, e temos dois retângulos de lados 3 e x. O que é que a gente observa? Esse quadrado aqui está completo, esse retângulo também. Se aqui mede x, aqui também mede x. Se aqui mede 3, aqui também mede 3. Então, a área de um retângulo é multiplicar a base pela altura. 3 vezes x, 3x. Eu tenho dois retângulos de mesma área aqui. O que faltou? Faltou esse pedacinho aqui para que o quadrado seja um quadrado perfeito. Para completar o quadrado, na verdade. Então, a gente percebe que se esse ladinho aqui mede 3, esse aqui também. Aqui é 3, consequentemente, aqui também é. Então, nós temos aqui um quadrado de lado 3, cuja área é 3 ao quadrado. Esse processo aqui é um processo denominado processo de completar quadrados e a gente vai utilizá-lo para resolver equações de segundo grau. Observação. A equação da forma ax2 mais bx mais c igual a 0, com a igual a 1, torna-se um trinômio quadrado perfeito quando acrescentamos aos dois membros a expressão b sobre 2a ao quadrado. Olhe bem, então eu vou resolver essa equação aqui, x2 mais 6x mais 8, pelo processo geométrico, também chamado processo de Al-Khwarizmi, matemático árabe, né, que foi o primeiro a utilizar esse processo. Então, ó, o primeiro passo aqui será isolar a variável o termo independente. Ó. Quem é o termo independente? O termo independente aqui é 8. Então, eu vou colocar esse 8 no segundo membro. A equação vai passar a ser o seguinte. Eu tenho x2 mais 6x mais 8. Então, ela passa a ser x ao quadrado mais 6x igual a menos 8. Ó. Igual, chego aqui, esse 8 que estava no primeiro membro foi para o segundo com o sinal trocado. Depois de feito isso, a gente vai observar que termo eu devo acrescentar nessa equação, para que ela se torne um trinômio quadrado perfeito. O que é que a gente observa? O termo a ser acrescentado é dado por essa expressão, ó, b sobre 2a ao quadrado.
Então, ó, nós temos aqui b sobre 2a ao quadrado. Ó. Vou substituir. Quem é b? B é 6. Então, eu tenho que b vale 6. Quem é a? A nessa equação vale 1. Então, eu tenho tudo isso é igual a. Nós temos aqui o seguinte, a gente tem simplesmente que 6 sobre 2 vezes 1, né? Então, eu tenho 6 dividido por 2, 2 vezes 1 é 2, ao quadrado. Tudo isso é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Ou seja, esse termo é o termo que eu tenho que acrescentar aos dois membros dessa equação. Ó. Isolei o termo independente e agora vou pegar essa equação aqui e vou acrescentar 9 aos dois membros para que eu obtenha no primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Então, lembre-se que quando eu acrescento um valor aos dois membros de uma equação, o mesmo valor, essa equação não se altera. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que x2 mais 6x mais 9 é igual a menos 8 mais 9. Isso aqui dá 1. Desse lado de cá, eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Vou escrevê-lo na forma fatorada. A forma fatorada de x2 mais 6x mais 9 é a raiz quadrada de x2, que é x, raiz quadrada de 9, que é 3. Então, eu tenho x mais 3 ao quadrado. Tudo isso é igual a 1. O que é que a gente vai observar agora? Simplesmente, se eu tenho que x mais 3 ao quadrado é igual a 1, é porque x mais 3 é igual à operação inversa da potenciação, é a radiciação. Então, x é igual mais ou menos raiz de 1. Né? Então, eu tenho que x mais 3 é igual, quem é a raiz quadrada de 1? A raiz quadrada de 1 é o próprio 1, né? Então, eu tenho que x mais 3 é mais ou menos 1. O que significa isso? Eu tenho aqui um somatório, ó. X mais 3 é mais ou menos 1. Logo, eu vou igualar isso aqui, x mais 3, a mais 1 e a menos 1, para encontrar as duas raízes dessa equação. A primeira será x mais 3 igual a 1, ó, x mais 3 igual a 1, o que implica que x é igual a 1 menos 3. Aí mais 3 vem para o segundo membro, ele muda de sinal, né? 1 menos 3. Logo, eu tenho que x1, que é a primeira raiz encontrada, x1 é igual a 1 menos 3, que vai dar menos 2. Bom, feito isso, encontrei a primeira raiz. Para encontrar a segunda, eu vou igualar agora a menos 1, ó, porque eu tenho que x mais 3 é mais ou menos 1. Então, ó, x mais 3 vai ser igual a, onde tem 1 agora passa a ser menos 1. Logo, eu tenho que x é igual a menos 1, ó, menos 1 menos
menos 1, menos 3. Logo, eu tenho que x, agora é a segunda raiz, eu vou chamá-la de x2. x2 é igual, sinais iguais, você soma e mantém o sinal, né? Então, eu tenho menos 1, menos 3, que vai dar menos 4. Encontrei a solução da equação. A solução dessa equação é dada por menos 4 e menos 2. Bom, esse é o primeiro processo resolutivo da equação, chamado processo de completamento de quadrados. Agora a gente vai para um processo resolutivo, o mais utilizado, chamado de processo de Bhaskara, em homenagem ao matemático hindu Bhaskara de Acharya. Aqui o que a gente faz para deduzir a fórmula, para chegar à fórmula resolutiva. Foi o processo utilizado por Bhaskara para se chegar a uma fórmula resolutiva. Considere a equação da forma ax2 mais bx mais c igual a 0, com a diferente de 0. Isso foi o primeiro passo. O segundo passo foi isolar o termo independente c. Então, eu obtive ax2 mais bx igual a menos c. Multipliquei os dois membros da equação por 4a, a diferente de 0. Então, eu obtive 4a2x2 mais 4abx menos 4ac. Eu tenho a necessidade de obter um trinômio quadrado perfeito aqui no primeiro membro. Então, eu vou ter que acrescentar b ao quadrado aos dois membros da equação, de forma a obter no primeiro membro um trinômio quadrado perfeito. Então, nós obtemos 4a2x2 mais 4abx mais b ao quadrado igual b ao quadrado menos 4ac. Fatorando o primeiro membro, a gente tem que a raiz de 4a2x2 é 2ax, a raiz de b ao quadrado é b, logo eu tenho 2ax mais b ao quadrado. Considerando b ao quadrado menos 4ac maior ou igual a 0, a gente tem a operação inversa da potência, né, que é a radiciação. Então, eu tenho que 2ax mais b é mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Levei o termo b ao segundo membro, obtive 2ax igual a menos b, mais ou menos raiz de b2 menos 4ac. Né? Divido agora tudo por 2a, visto que a é diferente de 0. Obtive aqui a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, também denominada fórmula de Bhaskara. X é menos b, mais ou menos, raiz de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2a. A expressão b ao quadrado menos 4ac é chamada de discriminante da equação e é representada pela letra do alfabeto grego delta. Logo, a fórmula resolutiva pode também ser escrita dessa maneira aqui. X igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Olha bem, todo esse processo foi para chegar a essa fórmula, que a gente chama de fórmula resolutiva da equação. Agora, simplesmente, a gente vai resolver toda e qualquer equação, não importa se completa ou incompleta, aplicando essa fórmula resolutiva. Para isso, inicialmente, a gente tem que identificar os coeficientes numéricos da equação. Nesse caso, eu tenho que, se a equação é x2 menos 7x mais 10 igual a 0, a é igual a 1, b é igual a menos 7, né? B é menos 7,
B é menos 7. E C é igual a 10. Bom, feito isso, eu vou substituir esses valores na fórmula resolutiva. Nós temos aqui a fórmula resolutiva. Então, onde tem os coeficientes A, B e C, eu vou substituir por menos 7 para B, A por 1 e C por 10. Então, aqui a gente tem inicialmente menos B, né? Quem é B? B é menos 7, eu tenho lá. B é menos 7. Então, nós temos aqui menos 7, mais ou menos, raiz de B ao quadrado. E quem é B? Novamente, ó, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é A? A nessa equação é 1. E quem é C? C é 10. Dividido tudo por 2 vezes A, que é 1. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Simplesmente substituí todos os coeficientes na fórmula por menos 1, ou por 1, menos 7 e 10, que são os coeficientes de A, B e C, respectivamente. Agora é cálculo matemático, simplesmente, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho menos com menos vai dar mais. Logo, aqui eu tenho 7 mais ou menos. Menos 7 ao quadrado é 7 vezes 7, vai dar 49. A base é negativa, o expoente é par, o resultado é positivo. Então, eu tenho 49. 4 vezes 1 é 4, vezes 10, 40. Então, fica 49 menos 40, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Agora, eu tenho simplesmente o seguinte aqui, que x é igual a 49 menos 40, vamos resolver o que está aqui dentro, aí vai dar 9, né? Dividido por 2. Então, nós temos que x é 7, mais ou menos, raiz de 9, dividido por 2. O que implica que x vai ser quem? X vai ser 7, mais ou menos. Quem é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3, dividido por 2. Bom, feito isso, eu vou encontrar agora duas raízes para essa equação. A primeira, como eu tenho mais ou menos 7, mais ou menos 3, eu vou ter simplesmente aqui o seguinte, que x1, que é a primeira raiz, x1 é 7 mais 3, dividido por 2, que é igual 7 mais 3 vai dar 10, dividido por 2, né? 10 dividido por 2, que é igual a 5. Encontrei a primeira raiz. A segunda raiz, que a gente vai chamá-la de x2, x2, ao invés de somá-la, eu vou subtrair. Então, ao invés de 7 mais 3, eu vou observar que aqui é 7 menos 3. 7 menos 3 vai dar 4, né? 4 dividido por 2, que é igual a 2.
Consequentemente, a solução dessa equação é que eu tenho duas raízes, em que uma é 2, né? Uma é 2 e a outra é 5. Então, veja bem, a fórmula resolutiva de Bhaskara, ela pode ser utilizada para qualquer equação, seja ela completa ou incompleta. Se ela é incompleta, eu vou substituir os termos B ou C por zero, né? Então, essa fórmula aqui é completa. O primeiro passo, identificar os coeficientes numéricos A, B e C, e em seguida substituir na fórmula. Valeu, gente. Até a próxima.